Cumprimento todos aqueles que estão seguindo o meu canal e também aqueles que nesse momento pararam para me ouvir falar. Pediria àqueles que gostaram ou que vão gostar desse vídeo que se inscrevam no canal e acione o sininho de notificações, porque assim toda semana eu estou colocando vídeo e também coloquem as suas sugestões, o que vocês gostariam de me ouvir falar, né? Participem aqui conosco. Hoje eu vou estar falando sobre um tema muito importante. Como a ansiedade é uma palavra assim muito comum, muito corriqueira, né, na nossa vida. Nós temos a ansiedade familiar, nós temos o perfil ansioso, muitas vezes em algumas situações nós vivemos uma época assim de muita incerteza, então ficamos às vezes naturalmente um pouquinho ansiosos e vamos ter que lidar com isso. Só que, queridos, a família fica também em seu bojo, ela é considerada uma unidade viva em constante movimento e evolução. Ela também fica carregada de ansiedade, né? E nós vamos ver que a família, em sua dança, através do tempo, ela passa por situações, o tempo todo se modifica a situação, tanto individual, nossa, como familiar. E o que acontece? Ela passa por situações que são previsíveis. E passa também por situações que são totalmente imprevisíveis. Nós, do ponto de vista cultural, nós estamos passando uma época que estamos passando por situações imprevisíveis. A própria situação epidêmica é uma situação imprevisível na família e na sociedade, que repercute em todas as pessoas também que estejam vivendo nesse momento histórico, né? Nós vamos ver, por exemplo, quando nasce uma familhinha, quando que ela começa a surgir nessa linha do tempo. Se nós pensamos nessa dança, nessa evolução e nessa modificação através do tempo, quando começa? Ela é muito comum, ou as pessoas vão morar junto ou se casam. Então, o casamento, essa convivência mais próxima, ela traz também muitos benefícios e traz algumas dificuldades que precisam ser superadas, né? Porque nenhuma pessoa vem sozinha, ela vem com kit, né? Ela vem com kit familiar, ela vem com kit de amigos, ela vem com kit de histórias pessoais. Então, esta pessoa, ela vem com essa bagagem. Então, esta bagagem, ela precisa ser trabalhada, né? Então, é muito interessante, porque o casal, ele vai estar, nós vamos até falar mais sobre isso, ele vai começar a estar trabalhando junto o eu e o nós. Então, eu, você e o nós. Então, e estas três concepções de self, elas precisam estar inteiras e organizadas. É interessante que eu tenha minha diferenciação, é interessante que você tenha, mas é interessante que o nós também seja firme, consistente e agradável. O casamento e o relacionamento do casal é um refúgio. Ele precisa ser um refúgio. Ele não pode ser um ponto de estresse contínuo. Voltando à família, esse primeiro ponto, esse primeiro momento da família de casamento, ele começa a se desenvolver. Um outro momento importante na família, previsível também, é o nascimento de uma criança. Quando nasce uma criança na família, há uma projeção muito grande dos pais em relação à criança, dos avós em relação a essa criança,
Lembram-se vocês que eu já falei das questões das lealdades invisíveis e de como realmente estas questões elas são projetadas e de comportamentos compensatórios. O é projetada nessa criança. Então, ela vai assumir um lugar nessa estrutura familiar. E dentro desse lugar que ela vai assumir, vão estar determinadas funções, determinadas expectativas em relação ao próprio comportamento dela. Né? Como vai se lidar com isso? Desde o casamento, como vão se lidar com as famílias de origem? Né? Muitas vezes o casal, logo lá no comecinho, já começa a criar tensões. Já cortam relações com os pais, com os avós, com os pais. Então, estas questões, quando elas começam a acumular essas tensões, elas vão estar realmente se repercutindo e recaindo nas gerações posteriores. Veja bem, como é sério isso. À medida que essa criança cresce, ela vai tendo a convivência com essas pessoas. Então, veja bem, outra questão, à medida que essa criança cresce, ela está na fase que ainda não é a fase escolar, a situação é uma. Quando ela entra para a fase escolar, entram nesse relacionamento outras famílias que são as famílias dos amiguinhos. Então, aí há uma questão de estar lidando também com o mundo externo. Porque quando a criança é muito pequenininha, ela é muito nossa. Quando ela começa a ir para a escola, ela começa a participar do mundo. A socialização dela se torna necessária. A convivência dela com outras crianças também o é. E a nossa convivência com os pais, com a escola, também é interessante. O quanto nós vamos poder estar passando por essa situação sem tensões excessivas, lidando de uma maneira harmoniosa com as situações, resolvendo as situações que se apresentam, é muito importante. Né? À medida que a criança se torna adolescente, nós vamos estar lidando com o grupo de amigos dos nossos filhos e com o grupo de adolescentes. Outras questões podem acontecer na família que não são esperadas. Por exemplo, a morte de um familiar. Porque quando os filhos, os netos começam a crescer, os avós começam a morrer. É natural que isso aconteça. É o movimento da vida se renovando. Então, vejam bem, quando ocorre a morte de uma pessoa, são muitos medidos os níveis de estresse, né, de ansiedade, em duas situações muito importantes. Nas situações de morte, nas situações de familiares e na situação de mudança. Então, as situações de mudança que são provocadas de cidade, de emprego, são situações extremamente estressantes. E a de morte também, porque fica uma ausência. E geralmente este espaço ele é preenchido de alguma maneira por alguma outra pessoa, que vai ter que dar conta das tarefas, das funções que tinha aquela outra pessoa, ou não. Mas é uma tarefa a ser cumprida. Como dar andamento a essa questão de luto, a essa questão de resolução, de encaminhamento desses sentimentos ou das tarefas que se fazem necessárias. Outra situação do ponto de vista, eu já falei das lealdades, das expectativas que se formam. Quando o jovem é adolescente, existe uma projeção muito grande de expectativa em relação à profissão. Então, a escolha da profissão é algo, muitas vezes, familiar, né? Que as pessoas vão interferindo, que as pessoas vão dando sugestões e que as pessoas, às vezes, vão se obrigando, né? Ou vão fazendo exigências, ou vão fazendo chantagem,
né? Então, assim, esta questão é uma questão interessante, porque, veja bem, o jovem também ele tem direito de ser informado, de experimentar, de conhecer, né? Muitas vezes eu acho que até muito jovem ele tem que estar decidindo a profissão, né? Mas é uma tarefa social estabelecida, né? Outra questão é quando eles começam a namorar. Porque, veja bem, quando existe adolescência, quando os pais têm jovens adolescentes, eles estão vivendo com a sua própria adolescência. Eles têm que ter resolvido as questões da sua própria adolescência para estar lidando com o adolescente. Bom, queridos, vejam bem, é muita coisa. Não dá para falar tudo junto. Eu vou estar dando continuidade em outros vídeos. Eu gostaria que fiquem comigo, me coloquem o que vocês estão achando da minha conversação, do que eu estou colocando para vocês. Coloquem as sugestões de vocês, né? Continuem comigo, eu vou estar falando. Ainda nós temos o jovem adolescendo e que vai ter que escolher a profissão. Daqui a pouco ele vai ter que namorar, ele vai casar e todas as outras questões vão acontecer na família. Fiquem comigo, um grande abraço no coração de cada um de vocês.